A gente está em contato com o secretário das subprefeituras, o Alexandre Modonese, que nos atende aqui na programação de hoje. Secretário, bem-vindo e uma boa tarde. Oi, secretário, boa tarde. Bom, o nosso Marco Antônio Sabino, grande Sabino da coluna Insights, uma coluna de sucesso que temos aqui no Bora Brasil, ele vai participar dessa discussão com a gente, vai participar dessa entrevista com a gente, porque você próprio antecipou isso aqui no Bora Brasil, né, Sabino? Esse colapso vivido pelo serviço funerário aqui em São Paulo e que havia um plano de contingências já preparado para ser colocado em prática. O que está ocorrendo agora, né? Muito boa tarde a você. Oi, Sabino. Oi, gente. Ana, Joel, Giovana, ouvintes, tudo bem? É verdade, a gente falava que, inclusive, as medidas que estavam sendo tomadas levavam isso em consideração, não só a questão do colapso da saúde, mas também o colapso do sistema funerário. Bom, agora sim o Alexandre Modonese, secretário das subprefeituras aqui de São Paulo, conosco no Bora Brasil. Secretário, seja bem-vindo, viu? Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula, ao Sabino e aos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Bom, secretário, e esse plano de contingência, né, do serviço funerário aqui da cidade de São Paulo, que já está em prática, o que esperar dele? Né, de forma ampla, dá para esperar que esse colapso mesmo será resolvido ou pelo menos administrado nesses dias mais difíceis que estamos enfrentando? Bom, Joel, esse plano foi feito ano passado e foi feito em conjunto com as universidades, a USP, a Unesp, a Defesa Civil do Estado, Polícia Militar, Escola de Guerra. O sinal dele tá muito ruim. Vamos tentar por telefone, acho que é mais fácil, viu? Mais fácil. Só telefone. Quando a internet não quer colaborar, não vai. Infelizmente, não vai. Às vezes não funciona e o telefone resolve legal, né? É importante a gente ouvir, né, o que é que o secretário tem a dizer pra gente, porque imagina essas pessoas, como elas estão vivendo agora aqui em São Paulo, pensando que pode perder um ente querido e não ter a possibilidade de enterrar em tempo hábil. Ou só pensar em imaginar em se colocar na situação dos manauaras, quando pessoas morreram em excesso por lá e foram enterradas em valas coletivas, né? Ninguém quer viver isso jamais aqui em São Paulo e nenhuma parte do mundo. Só que para que isso não ocorra, algumas ações drásticas e necessárias têm que ser tomadas. Nós precisamos saber o quão importante, né, é esse plano de contingência da Prefeitura da cidade de São Paulo para o serviço funerário também. E é um tema muito delicado, né, que ninguém gosta de comentar, ninguém gosta de abordar, mas infelizmente é necessário e a gente chegou a esse ponto. Inclusive o nosso ouvinte que tiver alguma dúvida, algum relato, já fique à vontade para participar também no nosso WhatsApp no 11 no 999048756. A gente tem acompanhado esse movimento gigante, infelizmente, nos cemitérios. Inclusive, há informação de que o cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, enfrenta uma situação muito complicada também, já sem espaço para novos sepultamentos. Tudo isso a gente vai abordar com o secretário daqui dentro de instantes. Lá no Vila Nova Cachoeirinha, os sepultamentos estão ocorrendo somente de crianças e de pessoas que já têm os seus jazigos, né? Exatamente. E as cenas que vimos durante toda a pandemia até hoje lá do cemitério da Vila Formosa são cenas impressionantes. É algo dramático, chocante, mas não tem como a gente correr do assunto, não. Não tem como a gente se furtar ao dever de mostrar para o nosso ouvinte agora a realidade que estamos enfrentando aqui em São Paulo, mesmo sendo uma situação dramática. Por isso que nós acionamos aí o Alexandre Modonese. Acho que ele tem condição, como secretário das subprefeituras aqui da cidade de São Paulo, em colocar para a gente de forma bem clara como que nós correremos daqui para frente, como que será a atuação da prefeitura daqui para frente para evitar um colapso ainda maior desse colapso que estamos enfrentando na atualidade, Ana. Agora sim, secretário está com a gente, contato restabelecido. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula, e o Sabino e os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Bom, secretário, o que esperar desse plano de contingência da Prefeitura da cidade de São Paulo para o serviço funerário? Dá para esperar que realmente esses problemas serão administráveis daqui para frente, ou pelo menos nesses dias mais difíceis que estamos enfrentando? Então, o plano de contingência foi elaborado no ano passado. A gente montou um grupo multidisciplinar com pessoas da USP, Unesp, IPT, Polícia Militar, Escola de Guerra do Exército, para que a gente montasse um plano de contingência em várias situações para a cidade de São Paulo e o que fazer nessas situações.
Graças a esse plano, a cidade hoje não tem colapso no sistema funerário, a gente trabalha uma demanda que a cidade nunca teve, e nós estamos conseguindo fazer sepultamento com dignidade e evitando mais dor às famílias. A gente tem se empenhado muito nisso, e exatamente por isso que a gente tem que tomar algumas medidas de fechar alguns sepultamentos em alguns cemitérios, focar que a gente faça mais sepultamentos em alguns cemitérios que a cidade tem, para que a gente consiga realmente atender e passar por esse momento tão dramático que a cidade e o país passam. O senhor pode detalhar um pouco mais como que é esse plano, então, secretário? Em quais cemitérios os sepultamentos estão limitados? A gente sabe da extensão de horário, né, de alguns sepultamentos que estão acontecendo até às 8 da noite, mas em alguns outros isso vai ser levado também? Vai haver essa ampliação de horário em todos os cemitérios da cidade? Qual vai ser o funcionamento a partir de agora? Não, a gente focou para poder ter recursos humanos, né, dos nossos colaboradores e também pela logística em 4 cemitérios, que é o Formosa 1, Formosa 2, o São Luís e o Cachoeirinha. O Cachoeirinha, nesse momento, nós estamos fazendo só sepultamentos de quem já tem o jazigo ou infantil. Os demais pessoas estão sendo encaminhadas aos outros cemitérios. Os demais cemitérios da cidade continuam funcionando normalmente, e no plano de contingência, caso a gente tenha um acréscimo muito grande, a gente vai fechando gradativamente os cemitérios e direcionando todo o nosso recurso ao Formosa 1, Formosa 2 e ao São Luís, que vão ficar operando, e a possibilidade da gente também trabalhar mais para frente, caso necessário, com o Itaquera, ampliando aí um pouco a nossa capacidade. A cada dia a gente faz uma avaliação desse plano, vamos fazendo adequações, contratação de mais veículos, mais logística, mais mão de obra, e é um momento muito difícil em que a gente tem tentado fazer o melhor para realmente evitar qualquer sofrimento adicional às famílias. Sabino. Secretário, boa tarde, Sabino. A gente tem conversado nos últimos dias, eu tenho tido contato com o secretário Modonesi, o secretário dizia da gravidade do problema, nunca escondeu isso, mas também ao mesmo tempo dizia que a situação estava sob controle, quer dizer, havia providências que estavam sendo tomadas. E a gente vê agora algumas medidas um pouco mais extremas, a situação do Vila Nova Cachoeirinha, a situação da necessidade de contratação de perus escolares para transporte de corpos, de cadáveres. O que mudou nesses últimos dias? O senhor dizia que o plano de contingência poderia entrar em vigor a partir do número de 400 óbitos em média por dia. Isso aconteceu? Foi superado? Como é que está a situação, secretário, por favor? Nós temos hoje mais do que 400 sepultamentos na cidade, de óbitos na cidade. Chegamos já a ter mais de 500 óbitos na cidade em um único dia 27 de março tivemos 516. E nós, alguns dias, passamos de 400 sepultamentos nos cemitérios municipais. Então, isso requer que a gente monte uma operação. A questão da contratação das vans, nós estamos contratando vans de transporte ou mini-furgão. A empresa responsável que está organizando isso e fornecendo para nós essas vans. Então, não foi um contrato de vans escolares, foi um contrato de van de transporte. E aí isso está sendo por 30 dias, nesse período emergencial, que a gente acredita que após 30 dias a gente deve ter aí uma queda nesse número de óbitos da cidade, e a gente não precisará mais desses serviços. Hoje a cidade tem 96 veículos, vai ficar com 96 veículos de transporte a partir do momento que todos os carros estiverem trabalhando nesse novo contrato. E, secretário, para a gente ter uma dimensão do tamanho do problema, o senhor consegue fazer um comparativo do que a gente tem hoje de sepultamentos em São Paulo e o que a gente tinha antes da pandemia, até para ficar claro para o nosso ouvinte qual é o tamanho desse problema? A gente tinha em torno de 220 sepultamentos dia, nós estamos trabalhando próximo de 400 sepultamentos. Ou seja, mais porque isso é a necessidade de ampliação dos horários e a gente direcionar todo o esforço de logística para alguns cemitérios só.
Caso isso venha a aumentar muito, a gente vai ter que, é necessário não acabar fazendo os velórios para qualquer tipo. Hoje só Covid não tem velório, e se a gente tiver um número crescente maior, a gente não vai ter condições de fazer velório para nenhuma pessoa, para que a gente consiga dar dignidade, pelo menos de ter uma sepultura individual, a gente conseguir dar, que a família acompanhe o sepultamento, e a gente não tenha, que já aconteceu no mundo, Nova York, que são sepulturas coletivas. A cidade tem feito um esforço enorme para que isso não aconteça, e nós vamos conseguir que isso não vai acontecer. O senhor descarta essa possibilidade de termos que enterrar em valas coletivas pessoas aqui em São Paulo? É uma possibilidade completamente descartada ou não? Ou há esse risco? Não, hoje completamente descartado. O plano foi montado para que a gente evite exatamente isso. Talvez a gente tenha que trabalhar em um ou dois cemitérios só, para que tenha capacidade, mas o grande esforço é para que a gente não tenha esse tipo de sepultamento coletivo na cidade. É um momento de muita dor para as famílias, uma coisa que a gente nunca viveu, e nós temos que ajudar e minimizar esse momento tão triste que a gente passa na cidade e no país. Secretário, o senhor dizia também, numa das nossas últimas conversas, que havia ainda muito espaço para jazigos, por exemplo, no cemitério da Vila Formosa. Mas a situação do Nova Cachoeirinha mostrou que em cemitérios menores pode acontecer uma lotação, vamos chamar assim. Isso pode acontecer em outros cemitérios municipais, e até o senhor tem notícia de cemitérios particulares que estejam com esse mesmo problema, e que outras estruturas o senhor está providenciando, o serviço funerário está providenciando para essa situação de emergência. Por exemplo, equipamento para os funcionários, mais funcionários. A gente sabe que, apesar de ter sido divulgado dos enterros acontecerem, os sepultamentos acontecerem até as 20 horas, já teve casos de até as 22 horas isso acontecer. Que outras providências estão sendo tomadas, secretário, por favor? Bom, primeiro, agradecer a pergunta que me possibilita esclarecer essa questão do Cachoeirinha. A questão no Cachoeirinha não é que ele está lotado. Nós tomamos uma decisão logística de permitir lá só quem tem concessão e os sepultamentos infantis. Os demais, nós estamos colocando no Formosa 1, Formosa 2, São Luís, que são hoje os cemitérios que nós estamos com maior estrutura de colaboradores trabalhando. Com relação às novas medidas, nós temos, vou passar aqui em primeira mão para vocês, nós temos 2 quadras que nunca foram utilizadas, que são no Itaquera, que tem 3.200 valas que podem vir a ser utilizadas. Conforme a gente veja que a gente vai necessitar, a gente pode começar a trabalhar para abrir essas valas e começar a fazer sepultamento nesse local. Nós temos ainda o Formosa 1, que tem capacidade, nós temos áreas que a gente pode, áreas que já estão exumadas, nós temos condição de fazer exumação conforme prevê a lei após 3 anos, então nós temos capacidade para que a gente atenda essa demanda. A cidade faz por ano em torno de 70 a 80 mil, conforme o ano, sepultamentos, então esse é o número que a cidade trabalha normalmente, né? E nós temos agora um pico, mas é um pico de 1 mês, 2 meses, isso não vai se manter, e com certeza a gente volta aí a uma normalidade rapidamente na cidade, por isso que eu acredito que a gente não venha a ter problema. Assim eu espero. Secretário, agora, só trazendo aqui para a conversa uma questão que os ouvintes estão mandando para a gente, a respeito de cremação. Algo nesse horizonte aí da prefeitura que possa ser feito em relação a isso também? Uma dúvida que os ouvintes estão mandando em grande número para cá. Nós temos hoje 2 crematórios na cidade, eles funcionam, sempre funcionaram hoje dia e noite, então não é uma novidade, e a gente tem feito todas as cremações que a gente tem capacidade hoje na cidade. Existem alguns casos de cremação em cemitérios particulares na Grande São Paulo, que aí é uma questão da família. Na questão até do horário, se me permite, das 10h20, tem alguma, nesse caso, a família escolheu que a pessoa faleceu à tarde, e ela quis fazer no mesmo dia
o sepultamento. Como a gente pode permitir trabalhar à noite, a gente permitiu que ela fizesse o sepultamento no mesmo dia, né? Isso minimiza a dor da família e também a gente tem condição hoje de fazer, antes a pessoa teria que esperar até o dia seguinte. Acredito que daqui para frente a gente tenha mais casos. Algumas famílias têm procurado já o serviço funerário pedindo para fazer no período noturno, para que não tenha que fazer o sepultamento na manhã seguinte. Secretário, muito obrigado, viu, pela entrevista. Um grande abraço ao senhor e sorte para a gente. Eu que agradeço vocês, à disposição. Muito obrigado. E fazer aqui um apelo a todos os ouvintes, que é um momento de todo mundo se cuidar e seguir as regras sanitárias. Nós estamos vivendo realmente um drama no serviço funerário que a gente nunca viveu e a gente espera que cada um contribua ficando em casa, tomando cuidado com máscara e higienizando as mãos para que a gente não tenha mais óbitos aí na cidade. Muito obrigado a todos e boa tarde. Com certeza, um grande abraço ao senhor.